Oi pessoal, tudo bem? Saudade de vocês aqui na Brinquedoteca, de ter esse espaço cheio, da gente se divertir aqui, não é mesmo? Bom, hoje eu vim aqui para ler uma história para vocês, chamada A Princesa e a Ervilha. Pode ser que muitos de vocês já tenham lido A Princesa e a Ervilha, mas essa é uma versão um pouco diferente e quando eu terminar de ler eu vou explicar por que essa versão diferente é tão legal. Então vamos lá. A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe. Ó. Então, esse é o príncipe da nossa história. Um príncipe que desejava se casar com uma verdadeira princesa. Então ele viajou pelo mundo afora na esperança de encontrar uma noiva perfeita. Então tá aqui o rei e ele está indo mundo afora para encontrar a princesa perfeita para se casar. Ele conheceu muitas e muitas princesas, porém era difícil saber se de fato eram princesas de verdade. Então na viagem dele, ele conheceu muita gente, muita princesa. E aí, conforme ele ia andando por vários lugares e conhecendo princesas diferentes, as princesas cumprimentavam ele também de forma diferente. Ele chegou em uma princesa e ela cumprimentou ele, dizendo olá, dessa forma. Iskawaran, disse essa princesa aqui. Então vejam, é uma princesa que tem um colar bem grande, um cabelo curto, um brinco grande e ela fala olá em Iskawaran, na língua dela. O príncipe então conheceu outra princesa e ela cumprimentava ele falando olá da seguinte forma: Selam! E vejam como era essa princesa, com várias pinturas no corpo, com o cabelo bem para cima. Depois ele encontrou outra princesa e ela cumprimentava ele dizendo Jambahabari. E olha só como era essa princesa. Ela também tinha colares, tinha um chapéu bem diferente dos chapéus que a gente conhece, não é? Em cada moça, ele sempre encontrava alguma coisa que não parecia ser de uma princesa verdadeira. Desanimado, o príncipe então voltou para a casa dele. Uma noite, durante uma terrível tempestade, ouviu-se subitamente algumas batidas no portão. O velho rei foi abri-la. Olha aqui como que era a casa que o rei morava. E aí ele foi lá abrir o portão. Havia uma princesa parada diante do portão. Mas pobrezinha, quantos estragos a chuva e o vento provocaram em sua aparência. Ainda assim, ela se apresentou como uma verdadeira princesa. Então vejam, aqui está o príncipe, que foi lá acudir a princesa, e aqui está a princesa na chuva. Ah, nós logo descobriremos se ela é uma verdadeira princesa, disse a rainha. Então a rainha foi até o quarto de hóspedes e colocou uma ervilha sobre o estrado da cama. Em seguida, pegou 20 colchões e o empilhou um em cima do outro e depois cobriu com 20 acolchoados de plumas. Imagina, 20 colchões. Essa daqui é a rainha. À noite, a princesa teve que usar uma escada para subir até o 20º colchão, lá em cima. Na manhã seguinte, perguntaram à princesa como havia dormido. Eu dormi muito mal, respondeu a princesa. Eu não consegui pregar os olhos durante toda a noite. Ai, só os céus devem saber o que havia debaixo desses colchões. Eu sei que me deitei sobre alguma coisa tão dura que meu corpo ficou cheio de marcas roxas. Que horror! Exclamou o rei. E aqui estava a princesa que não tinha conseguido dormir a noite inteira em cima de todos esses colchões. Foi assim que todos ficaram sabendo que ela era uma verdadeira princesa. Ninguém, a não ser uma princesa de verdade, poderia ser tão sensível a ponto de se incomodar com uma ervilha debaixo de 20 colchões
e de 20 acolchoados de pluma. Então veja que pequenininha que era a ervilha que a rainha colocou. Então o rei, o príncipe se tornou rei e a princesa se tornou rainha e eles se casaram. Ele então tomou a princesa como esposa e a ervilha foi colocada em um museu, onde deve estar até hoje, a não ser que a tenham roubado. E esta é a história tão verdadeira quanto a princesa. E essa aqui então são algumas pessoas que estão lá vendo a ervilha dentro do museu. Então, o que é legal dessa história que nós aprendemos? A princesa e todas as outras mulheres que o príncipe conheceu, elas eram diferentes. Veja, o príncipe usava roupas que são diferentes das roupas que nós usamos. E as princesas que ele conheceu, que não eram princesas, mas eram muito graciosas, falavam em línguas diferentes. Iskaawaran, Ceylan, Jamborrabari, e a gente pode ver nas ilustrações que elas também eram muito diferentes. Algumas usavam colares de um jeito, algumas tinham pinturas, o cabelo era diferente, a roupa do príncipe também era muito diferente dessas roupas que nós temos aqui. E é bacana nós aprendermos que existem no mundo muitas pessoas diferentes e muitos povos diferentes dos povos que nós conhecemos. Todas essas pessoas, essas princesas que o príncipe encontrou, elas são de um continente chamado África. A África é um continente enorme, com muitas pessoas diferentes. Assim como o Brasil também é um país enorme, com muitas pessoas diferentes. E o que é legal é a gente aprender a respeitar essas diferenças. Nenhuma dessas mulheres, nenhuma dessas princesas eram iguais às outras. Mas é importante a gente aprender a respeitar, porque nós também não somos uns iguais aos outros. E aí, aqui no final, nós temos as 3 maneiras de falar olá. Nós temos o Selam, da primeira princesa, que é de um país chamado Etiópia, que eles falam a língua amárico. Nós temos o Iskaawaran, da Somália, e eles falam a língua somali. E nós temos o Jamborrabari, da língua Swahili, do Quênia. Certo? Então nós aprendemos um pouco sobre a cultura africana e sobre como as pessoas são diferentes das outras, não é? Assim como aqui no Brasil nós também temos pessoas que são muito diferentes das outras. O mais importante é nós aprendermos a respeitar as diferenças, pois no fundo somos todos iguais. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado dessa história e abraços!